Meus irmãos, eu não idolatro a língua hebraica, não idolatro a cultura judaica, apesar dessa cultura fazer parte da minha vida. Mas é uma ferramenta bem inteligente você voltar-se aos idiomas originais para estudar um texto antigo. Esse texto foi escrito por Moisés há praticamente 3.500 anos, recitado na língua hebraica, compilado na escrita hebraica a partir do século 7 ou 9 a.C. Então, a cultura, a língua hebraica faz parte desse texto. Então, se você fosse fazer uma pesquisa aí sobre Camões, não é? Você vai fazer uma pesquisa sobre o grande Camões, é claro que você vai ter que estudar um pouquinho de Portugal, você vai ter que estudar um pouquinho da cultura portuguesa, da sociedade contemporânea de Camões. Com a Bíblia é a mesma coisa. Nós devemos estudar a cultura, o contexto, principalmente o idioma no qual a Bíblia foi escrita, esse texto, porque as traduções sempre são recriações. Ninguém traduz sem recriar. O tradutor acaba recriando quando traduz uma obra. Eu sou tradutor, eu sei que isso acontece. E nem sempre o tradutor está na mesma unção que o escritor, no caso da Bíblia. Nem sempre o tradutor entende aquilo que Deus quis passar com aquele texto. Nem sempre o tradutor tinha domínio da cultura e do povo que escreveu aquele texto. Então ele perde. E quando ele traduz, ele perde essas riquezas. E olha o que eu descobri nesse primeiro versículo, lendo-o em hebraico. Vamos fazer aqui um estudo do hebraico bem rapidinho. Vê aí comigo, olha. Começando aqui da esquerda, né? Hebraico se lê da esquerda para a direita. Veatá tetzaveh, é o título da parashá, tetzaveh. Veatá tetzaveh et bnei Israel, veikhu elecha, shemen zait, zach, katit, la maor lehalot ner tamid. Mateus, não entendi nada. Calma, vou traduzir para você ao pé da letra o que o texto diz. Veja. E tu, tetzaveh, ordenarás aos filhos de Israel para que tragam para você óleo de azeite puro e esmagado ou batido, para que o luzeiro, a palavra original não é candelabro, Lamaor não é candelabro, Lamaor é fonte de luz. Para que a fonte de luz emane, e nem é emanar, não tem tradução esse verbo ao pé da letra, lehalot, é subir. Mas não faz sentido em português, para que o luzeiro suba luz para sempre. Em português não faz sentido. Então eu usei o verbo emanar, que chega mais próximo. Para que o luzeiro emane luz a todo momento. Ner tamid, sempre. Meus irmãos, eu já parei por aí. Eu falei, puxa vida, não vou nem conseguir avançar na parashá. Porque esse texto já me chamou a atenção. Ordenarás aos filhos de Israel para que tragam para você óleo de azeite puro e esmagado. Óleo em hebraico é shamen. Diga, shamen. Também é o substantivo usado em hebraico para gordo. Então, é um substantivo que eu sou bem familiarizado com ele. Principalmente quando vivi em Israel a primeira vez. Cheguei lá em Israel pesando 110 quilos. Com 1,70 m de altura. É claro que o substantivo shamen fazia parte da minha vida lá em Israel. Então eu sou muito familiar com essa palavra. Shamen é óleo. Shamen zait, óleo de oliva. Esse shamen zait que os filhos de Israel deveriam trazer para Moisés, era um óleo, não só um shamen zait, mas era um shamen zait o quê? Um shamen zait zar. Diga zar. Não é alemão, é hebraico. Zar significa puro. Zar. Puro. E também o quê? Katit. Katit é literalmente atribulado, esmagado, prensado, batido. Esse óleo deveria ser trazido. Aí eu comecei a pesquisar como o óleo, o shamen zait, o óleo de oliva, o óleo de oliveira, qual é o entendimento que as pessoas na época de Moisés, em Israel, nos dias de Jesus, tinham a respeito de óleo.
Meus irmãos, hoje na nossa cultura você não consegue entender a importância do óleo, como a Bíblia prescreve. Porque para aquelas pessoas o óleo significava outra coisa, que você hoje não consegue perceber. Porque hoje nós temos gás, hoje nós temos eletricidade, hoje nós temos a tecnologia dos átomos, então, dos elétrons. Então, nós não percebemos a importância dessas palavras quando lemos um texto antigo como esse. Então eu vou explicar para você. Na cultura judaica, óleo é o elemento que era usado para iluminar e fazer brilhar. Óleo era sinônimo de luz. Onde existia óleo, o óleo era usado para o quê? Queimar e gerar luz através das lamparinas, tão utilizadas, das candeias, tão utilizadas no mundo antigo. Até poucos anos, era ainda utilizado até na nossa sociedade mesmo. E os judeus criaram, na lei oral, criaram uma expressão que me chama muita atenção há muitos anos. Eles criaram uma expressão que chama shamen, ou shemen ruach. Quem sabe um pouco de hebraico, shemen ruach, o que é ruach? Espírito ou sopro. Shemen ruach, óleo do Espírito. Você sabe o que é óleo do Espírito? Óleo no sentido de combustível, ou seja, um combustível para o Espírito. Aquilo que alimenta o seu espírito, aquilo que dá combustível ao seu espírito, aquilo que aumenta o seu espírito, aquilo que faz o seu espírito brilhar, emanar. É o óleo para o espírito, é o combustível para o espírito. Daí eles criaram essa palavra, óleo para o espírito. E o que para o judeu é óleo para o espírito? O que faz o meu espírito, que é o que me conecta com Deus, o que faz o meu espírito crescer, emanar, brilhar? O estudo faz o seu espírito emanar. O estudo é óleo para o seu espírito. A obediência é óleo para o seu espírito, faz o seu espírito crescer. O que mais? A oração é óleo para o seu espírito. A intercessão é óleo para o espírito. Mas sabe qual é o óleo do espírito mais eficaz segundo a Torá? Tribulação. Na Torá, na Bíblia, a tribulação é a ferramenta que mais aperfeiçoa o seu espírito. Você está assustado agora, né? Mas calma. O óleo para o espírito é aquilo que faz o nosso espírito brilhar, emanando a glória e a presença de Deus. Então você entendeu isso comigo. O estudo, a oração, a intercessão e a obediência são shamen ruach, são óleos do espírito. Mas a tribulação é o óleo do espírito mais eficaz. Por isso que essa expressão lá no slide anterior, katit, esmagado, atribulado, começou a chamar a minha atenção. Porque, gente, se você lê o texto em hebraico, parece que Deus não está falando em relação ao candelabro. Porque ele não usa a palavra candelabro. Ele usa a palavra luzeiro. Essa palavra luzeiro, lamaor, ela é usada lá em Gênesis, quando Deus cria os luzeiros. Meus irmãos, a sabedoria da Bíblia é infinita. O Eterno não está falando apenas sobre um objeto que ficava no interior do tabernáculo chamado menorá. Ele não está falando apenas do óleo físico que deveria ser colocado na menorá todos os dias para que ela brilhasse e iluminasse o tabernáculo. Deus está falando mais profundo através de Moisés. Deus está falando que o combustível para aperfeiçoar o seu espírito, o óleo para aperfeiçoar o seu espírito, geralmente ele chega na sua vida batido, esmagado, atribulado, katit.
segundo a Torá, são as tribulações, quando nós somos esmagados, quando nós somos prensados, quando nós somos atribulados. São nessas ocasiões que os verdadeiros olhos do nosso espírito fazem, esse é o verdadeiro óleo que faz o nosso espírito brilhar e manifestar a glória de Deus. Meus irmãos, tomem como exemplo o povo de Israel, do qual eu represento aqui nesta manhã. Se você perguntar para qualquer rabino erudito da cultura judaica, qual foi a época onde o povo de Israel mais emanou a glória de Deus? Qual foi a época do povo judeu onde o povo judeu esteve mais próximo a Deus? Qualquer rabino vai responder na ponta da língua: o Êxodo, o deserto. Lá, na história do nosso povo, foi o período onde nós mais estivemos próximos de Deus. Nunca mais, até a vinda de Yeshua, o judeu conseguiu ser tão próximo a Deus quanto fomos no Êxodo, atribulados, onde para sobrevivermos, precisávamos do milagre de Deus diariamente. O alimento, o carboidrato caía do céu. Isso é loucura para os eruditos, isso é loucura para os sábios. Carboidrato, comida cair do céu, todo dia, isso é loucura. Uma rocha que rolava atrás da multidão, e quando o povo acampava, aquela rocha minava água, e supria aquele povo de água, isso é loucura. Não para o meu Deus, isso é comum para Ele. Deus adora confundir os eruditos e humilhar os soberbos. Ele exalta os humildes e faz com que os humildes assentem-se com príncipes. Esse é o meu Deus. Meus irmãos, foi durante tribulações e perseguições que Davi nos deu os salmos mais bonitos de toda a Bíblia. Foi quando estava acampado no oásis de En-Gedi, faminto, com um bando de perturbados o seguindo. As pessoas não conhecem a história de Davi. Os seus primeiros seguidores foram a escória da sociedade da época. Foram os rejeitados, os marginalizados, os leprosos, os doentes, os coxos, os mancos, os endividados, os escravos, fugidos, foragidos. Esses homens fizeram parte do primeiro exército do rei Davi. E foi nessa ocasião que o rei Davi mais brilhou. Por quê? A perseguição de Saul, a rejeição do seu povo, a rejeição do seu próprio pai, a rejeição dos seus irmãos. Tudo isso era shamen ruach para ele, era combustível para o óleo do seu espírito, era óleo para o seu espírito, era combustível para o seu espírito. Davi precisava da tribulação. Deus o poupava, Deus o guardava, mas Deus deixava que certas coisas acontecessem com ele, para que ele pudesse nos deixar o legado que nós temos hoje. O compêndio maravilhoso que ele nos deixou. A maior amostra da poesia hebraica antiga foi escrita por Davi. Graças a um rei Saul que era hipocondríaco, maluco, que o perseguia, ciumento. Graças a um pai que o rejeitava, graças a irmãos que tinham ciúme dele, graças a isso, que Davi soube usar isso tudo para alimentar o seu espírito. Isso é combustível para mim. Eu nem comecei a falar ainda sobre a porção. As tribulações são lechamen ruach. Meu amigo, se você é um discípulo do Deus de Israel, as tribulações são para você combustíveis para fazer o seu espírito brilhar ainda mais. Mateus, mas essa teologia que você está extraindo da Torá, será que eu acho isso no Novo Testamento? Oh, meu irmão, o Novo Testamento é uma extensão da Torá.
O Novo Testamento faz parte da Torá. Não há novo e velho. Há um só testamento para os salvos. Leia comigo Romanos. Abra sua Bíblia. Vamos ver o Rabino Shaul, o apóstolo Paulo. Lá em Romanos, no capítulo 5. Olha o que ele descreve. Você já leu esse texto muitas vezes. Verso 1. Justificados, pois, por fé, temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Yeshua, Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Pena que eu não posso parar aqui, só isso aqui dá para falar uma hora. O tradutor não entendeu, no grego são preposições diferentes. Através e pela são duas teologias que a gente, mas enfim. Acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, diga amém. Diga, eu estou firme na graça de Deus. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente nisso, você não se gloria na esperança da glória de Deus. Gente, a esperança aqui não é na vida após a morte, não é ir para o céu, não é ficar lá tocando harpa com anjo. A esperança aqui é que Deus seja glorificado. Essa é a motivação da nossa vida, glorificar a Deus a todo momento. Então você vive nessa esperança, nessa ansiedade de deixar Deus glorificado a cada momento. Não só nisso você vive, atenção às palavras do apóstolo Paulo, mas também você se gloria, você se gaba das tribulações. Vangloriar, se gloriar é se gabar, né? Você está se gabar no bom sentido, né? Você está orgulhoso daquilo. Esteja orgulhoso, amigos, da tribulação. Sabe por quê? Porque você saibam que a tribulação produz perseverança, endurance, hitkadmut em hebraico. E esta perseverança vai gerar em você experiência, que é o que falta hoje em dia no seio da igreja. Tem muita gente com esperança, muita gente com conhecimento e pouquíssima gente com experiência. A perseverança gera experiência, a experiência esperança. E a esperança faz com que você não se confunda, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Meus irmãos, Paulo está falando o seguinte: tem orgulho de ser provado por Deus, porque essa tribulação, faça como Davi, transforme-a em combustível para o seu espírito. Olha o que o mesmo Paulo vai falar em 2 Coríntios 4, verso 17. Vamos ler o 16. Por isso, meus irmãos, recebam essa palavra no seu coração. Quem está no propósito de Deus não está dormindo em berço de ouro. Quem está no propósito de Deus está enfrentando problemas. Quem está no caminho certo, há alguém tentando te desviar, te desmotivar. Isso faz parte do caminho. Yeshua já avisou que ele seria estreito. 2 Coríntios 4,16. Por isso, não fiquem desanimados. Pelo contrário, animem-se. Porque mesmo que o seu homem exterior, o seu corpo físico, se corrompa, adoeça, o seu homem interior, o seu espírito, se renova a cada dia. Porque a sua leve e momentânea tribulação, meu irmão, produz para você a eterna glória de Deus acima de toda comparação. Ele usou peso aí, o tradutor, porque a palavra glória em hebraico é kavod, pesado. Quando você enfrenta a tribulação e usa aquilo como combustível,
você você manifesta a glória de Deus e produz para você um benefício que é eterno, não um benefício no corpo. O corpo, se você faz dieta e vai à academia, você vai ter um benefício, mas esse benefício é temporário. Ele se perde com o seu corpo. Mas o benefício, quando você usa a tribulação para crescer em espírito, o homem interior, esse benefício é eterno. Meus irmãos, o óleo do Espírito é a tribulação. O combustível para o crescimento espiritual, infelizmente ou felizmente, eu não sei o que pensar, mas eu sei o que a Bíblia diz: não desanime, porque a tribulação vai produzir em você perseverança e experiência e esperança. Não desanime, porque você está produzindo bens eternos, galardão eterno quando você persevera. Quero mostrar para você isso aqui. Eu chorei quando eu vi isso aqui. E todo mundo usa e não sabe o que é isso. As pessoas fazem uso desse símbolo e não sabem o que ele significa. Meus irmãos, em 1996, no Monte Sião, um padre grego ortodoxo foi ampliar o jardim da sua casa e achou, quando escavava ali para fazer os alicerces de uma nova casa, ele achou dezenas de utensílios, cerâmica, pottery, utensílios de cerâmica. E a diferença dos outros utensílios que se acham sempre em Israel é que entalhado nessas peças de cerâmica tinha um desenho muito incomum. Era uma menorá, um peixe, e a junção dos dois formava uma estrela de Davi. O rabo do peixe e a base da menorá formavam uma estrela de Davi. Como se não bastasse a esquisitice desse símbolo, que nunca ninguém tinha visto isso no mundo, estava escrito nesses utensílios uma expressão que ninguém entendeu. Lechamen ruach, para o óleo do Espírito. Você entende, meus irmãos, quando esse padre, que também era arqueólogo, começou a pesquisar. E eles descobriram que naquele local onde é a casa dele hoje, que eu já visitei, era um local de reunião dos judeus messiânicos, no primeiro século ainda da era cristã. Meus irmãos, se vocês se lembram, esses judeus messiânicos em Israel sofriam tribulações terríveis. A exemplo de Estevão, a exemplo de Paulo, eles eram apedrejados, eram espancados, eram caluniados, eram presos. Eles viviam em constante tribulação. E quando eles se reuniam, nas lamparinas que iluminavam aquele local escondido, no qual eles se reuniam, eles escreviam nos potes de água, nos potes de vinho, nas lamparinas, eles escreviam: tudo que está nos acontecendo é óleo para o nosso espírito. Lechamen ruach. Meus irmãos, quando Pedro chegou da prisão, bateu na porta da casa da mãe de Marcos, abriram a porta, acharam até que fosse o anjo dele. Quando eles receberam Pedro, eu devo imaginar que eles choraram. E alguns diziam: até quando, Senhor? Até quando os homens escolhidos pelo teu filho, os representantes das tribos de Israel, até quando seremos tratados como ratos nessa cidade? Tendo que nos esconder, sofrendo calúnia, sofrendo afrontas. E alguns até murmuravam. Mas eu tenho certeza, eu me imagino numa ocasião dessa, um devia cutucar o outro e falar: olha ali, olha o que está produzindo luz para a gente nesse lugar. É o óleo. Meu irmão, esse hematoma no seu braço, esse hematoma no seu rosto, esses açoites nas suas costas, isso é óleo para a sua unção.
Isso é óleo para o seu espírito. Meus irmãos, aqueles primeiros crentes tinham isso firme. O que você tem feito com a tribulação que tem chegado à sua casa? Você tem murmurado? O pastor Jorge deu a palavra aqui na terça-feira passada sobre o que é murmurar. Você lembra o que é murmurar? No conceito original? É amaldiçoar o plano de Deus para a sua vida. Porque se a Bíblia diz que as tribulações chegam por intermédio da permissibilidade de Deus, para que nós cresçamos com elas, eu não sou obrigado a aceitá-las, mas eu tenho que usá-las, passar por elas e crescer em espírito. Essa é a moral da história. Se Deus deixa alguma coisa acontecer na sua vida, para que você cresça em espírito, e você amaldiçoa aquela situação, você está amaldiçoando a Deus. E na Bíblia há um demônio, que também é um anjo. Eu não sei se ele é demônio ou se ele é anjo, mas ele é um ser, chamado destruidor. E esse ser, segundo a Torá, ele ganha legalidade de agir na vida de pessoas que amaldiçoam os planos de Deus, na vida de pessoas que murmuram. Esse destruidor é o mesmo que matou os primogênitos naquela noite tenebrosa do Pêssar, da Páscoa. Esse destruidor é aquele que vinha para matar os habitantes de Jerusalém quando Davi fez o censo. Esse destruidor também é chamado de gafanhoto, é aquele que rouba a prosperidade dos servos de Deus, quando estes murmuram. Meus irmãos, encare o que tem chegado à sua casa. Eu não quero saber se foi Deus que enviou, se não foi Deus. Meu amigo, receba isso e use isso para o seu crescimento. Se é doença, persevere no Senhor. Se é tribulação, persevere em Deus. Se é problema na família, persevere, busque ao Senhor. Faça com que aquilo faça você crescer e não te derrubar. Porque Deus depende da sua aprovação para te elevar ao nível mais alto. Para que Ele possa desenvolver a sua salvação. A salvação não é algo estático, a salvação é algo dinâmico. Ela cresce, ela se desenvolve a cada dia. Eu estou salvo, se eu morrer hoje eu vou para o céu. As pessoas acham, e como que fica essa admoestação de Paulo? Desenvolver a vossa salvação. Desenvolver a vossa salvação é encarar, é se vangloriar nas tribulações. Eu me lembro um dia, meu pai estava pregando sobre isso, e ele fez um exemplo aqui. Ele fez, imagina só um amigo vai te cumprimentar, e falou, oi Mateus, tudo bem? Eu falo, tudo bem, eu tô radiante hoje. Por quê? Porque eu estou cheio de problema. O sujeito vai achar que você é louco. Mas esta foi a admoestação de Paulo. Ô, meu irmão, isso não pode afetar a sua fé, não. Isso tem que te fazer crescer. E o bom líder, o verdadeiro líder, é aquele que sabe incentivar e inspirar os seus seguidores a utilizarem esses problemas para o crescimento e não para a derrota. Rabino Marcelo, o símbolo do ensinante de Sião é parecido, né, com o símbolo esse símbolo aqui chama símbolo messiânico, ó. Esse símbolo com a menorá, o peixe, a estrela, chama selo messiânico. É o nome que eles deram, que é o símbolo da igreja do primeiro século. Judeus, a menorá, gentios, o peixe, unidos formando a estrela de Davi. A estrela de Davi nesse desenho representa a igreja, é uma peça só. Ou seja, no conceito original, a igreja não existe sem Israel e a igreja não existe sem os gentios. É uma fusão dos dois. E o Rabino Marcelo, 3 anos antes deles descobrirem esse achado lá em Jerusalém, ele recebeu de Deus essa visão aqui, ó, que é o mesmo Espírito. Dizem que foi Pedro que criou esse símbolo aqui. Acho que o mesmo Espírito se apossou do Rabino. Quando? Efésios 2,19, a família de Deus. O mesmo símbolo se apossou dele quando ele criou a visão do ensinante de Sião. Judeus e gentios, um só na pessoa de Cristo.
Graças a Deus. Bem, como eu dizia, essa é a mensagem do verdadeiro líder: inspirar as pessoas a transformarem o seu desconforto e momentânea tribulação em um crescimento espiritual, uma oportunidade para você brilhar e crescer em fé e refletir a glória de Deus. Diga amém. Bom, aí no capítulo 29, já no final da paraxá, é o texto que eu acho que é chave para nós entendermos o intuito de Deus em relação ao tabernáculo. Meus irmãos, as coisas não são o que parecem. E no judaísmo isso é muito verdade. As coisas não são o que parecem. Meu amigo, a Torá, ela separa um capítulo para a criação geral, né, do universo. Ela separa 3 capítulos para a dádiva da Torá. E 13 capítulos para descrever o tabernáculo. 13. Por quê? Porque tem mistério aí. Tem lição de Deus para você aí. Meus irmãos, você vai ver lá dos sacrifícios, dos objetos, das oferendas, dos turnos dos sacerdotes, das roupas dos sacerdotes, da mesa dos pães, do incensário, disso, daquilo, coberto de ouro, coberto de prata, bacia de bronze, isso. Os sacrifícios, a libação. Para quê? Para que Deus instituiu tudo isso? Ele explica no final do capítulo 29. Olha aí. E fazendo tudo isso, filhos de Israel, eu habitarei Betor Bnei Israel, dentro dos filhos de Israel. Meu irmão, eu acho que você não entendeu. Olha aqui, volta um pouquinho para o capítulo 25. Olha aqui. Deus, quando começa a dar a ordem do tabernáculo, olha o que ele fala. No verso 8 do capítulo 25. E me farão um santuário, mishkan, um tabernáculo. Para que me farão um tabernáculo? Para que oferecerão sacrifícios? Para que terão todas essas leis e prescrições? Para que eu possa habitar dentro deles. É no hebraico original. E não no santuário. Deus não habita no santuário. Ele nunca habitou. Quem habita no santuário é a glória do nome dele. É a glória de Deus, a reputação de Deus, os feitos de Deus, o ensino de Deus. Isso habita no santuário. A glória de Deus, o Shekinah. Deus não habita em prédios feitos por homens. Deus é infinito. Ele escolhe locais para a habitação da sua glória ou habitação do seu nome. Mas nenhuma casa pode detê-lo. Meus irmãos, é por isso que nós temos uma dificuldade de entendermos o conceito original das coisas, porque herdamos conceitos greco-romanos para dentro da fé cristã. No conceito grego, nos templos gregos e nos templos romanos, os deuses habitavam nos templos. Nos templos romanos, os tijolos, os balaústres do templo eram sagrados. Porque Deus habitava aqui. Deus habitava nessa madeira, o Deus deles habitava no púlpito, habitava na pedra, habitava na estátua. Mas no conceito judaico, a pedra não é santa, quem é santo é você. Você santifica onde você estiver. Você se santifica. O objeto pode ser separado para o culto, mas ele não é santo. No sentido de Deus habitar naquilo ali. Por isso que nas sinagogas,
o judeu celebra na sinagoga. As festas são celebradas na sinagoga. Né? Os jantares são feitos dentro da sinagoga. A festa de Purim, onde o judeu é um costume medieval, o judeu se fantasia. De fantasias mesmo. Lá no livro de Esther fala, né, que quando Deus mudou a sorte do povo judeu, tudo que era para acontecer, aconteceu ao contrário. Aí o judeu pegou esse versículo da Idade Média e falou assim, o que eu posso fazer para expressar esse sentido do contrário? O que o inimigo intentou, Deus fez o contrário, nos abençoou. Aí ele falou, então eu vou ser nessa noite alguém que eu não sou. Eu serei nesta noite alguém que eu não sou. Então eles criaram o costume de fantasiarem-se no jantar de Purim, na festa que celebra a libertação lá do rei Ramã. Eles vêm mesmo. A sinagoga dá um tema, o tema é Torá, o Pentateuco. Aí um vem vestido de Moisés, o outro vem vestido de Josué, o outro vem vestido de Cosme e Damião, o outro vem vestido de Adab e Elihu, e vai por aí. E se alegram e festejam na sinagoga. Meu irmão, Deus não está dentro dessa arca. Deus não habita dentro dessa arca. Mas as pessoas querem trazer o costume pagão para dentro da Bíblia. Uma vez chegou uma pessoa aqui nos visitando. Ela ficou muito impressionada com o local, nunca tinha entrado numa sinagoga. Aí ela veio andando aqui no final do culto, ela veio para conversar comigo, eu estava aqui. Ela chegou aqui assim, parou, e aí veio conversar comigo. Porque na cabeça dela, tem um Deus que habita ali dentro. Ele merece respeito. Eu não posso dar as costas para isso. Eu não posso falar assim. Eu não posso falar alto perto disso. Isso não tem Deus. O respeito que nós temos é pela manifestação de Deus nesse local. O respeito que nós temos é pelo nome de Deus nesse local. Enfim, o objetivo de todo o tabernáculo era fazer com que Deus habitasse dentro do homem. E como que ele ia aprender isso? A gente lê lá em Jeremias. Gente, se você lê a Paraxá, Terumá e Tetsavê, que é o Êxodo 25 até o 30. Depois você lê Jeremias 7, você entra em parafuso. Mateus, como assim? Olha para você ver Jeremias 7, 22. Olha o que diz. Olha aqui. Você acha que Deus está doido. Deus teve uma crise. Olha aqui. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isso lhes ordenei: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. E aí? Teólogos de plantão, como é que vocês saem dessa? Lá ele gasta 13 capítulos dando lei de sacrifício. Deus ditando para Moisés. E aí em Jeremias fala que não ordenou nada. Meus irmãos, porque os sacrifícios não eram o fim, eles eram o meio. O meio através do qual o judeu teria um relacionamento e aprenderia a ser santo para Deus. Os sacrifícios eram um simples método para se alcançar um objetivo. Nos dias de Jeremias, os judeus fizeram o contrário. Transformaram o sistema sacrificial no fim. Se a intenção de matar o animal para perdoar o seu pecado era fazer com que você se sentisse culpado e se arrependesse, e você vai oferecer o animal no sacrifício, tendo mentido, roubado, adulterado, enganado, e não tem nada, peso nenhum na consciência, vai lá com o cordeiro debaixo do braço, todo enrolado, faz o sacrifício normal e volta para casa. Isso é a abominação a Deus. Porque o sacrifício deveria estar te tratando por dentro, e não está. Por quê? Porque é um sistema falho. O autor de Hebreus diz isso.
Se ele fosse eficaz, bastava um só, você não pecava mais. Mas você continuava. Por quê? Porque ele não é eficaz para mudar a sua natureza. Ele cobre, mas ele não muda a natureza. Só o sacrifício eterno de Jesus, Yeshua, muda a sua natureza. Esse muda. A habitação de Deus não seria no tabernáculo, mas no coração do homem, que aprenderia conceitos e valores necessários para a sua santificação. Uma vez santificado e em sintonia com o Criador, o homem seria a manifestação do próprio Deus. O homem seria a habitação de Deus. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, receber, eu entrarei com o Pai e nele faremos. Jesus sintetiza o objetivo de todo o sistema sacrificial judaico do tabernáculo e do templo. O objetivo do tabernáculo e do templo, o objetivo das roupas do sacerdote, o objetivo dos sacrifícios, era fazer com que o homem fosse santo o suficiente para ser habitação de Deus. Como isso, Mateus? Vem cá, Bruno. Você que está com um cabelo bacana hoje. Vamos supor que o Bruno fosse um cordeiro de 1 ano. E eu sou um judeu lá nos dias do tabernáculo. Eu pequei. Eu menti para minha esposa. E aí eu vou no sacerdote e confesso o meu pecado. Eu estou arrependido, está entendendo? Aí o sacerdote fala, não, você pecou. Traga para mim um cordeiro sem mancha, perfeito, de 1 ano, e nós vamos sacrificá-lo aqui. Mas eu trago o cordeiro para mim. Aí eu volto para casa. E está lá o cordeirinho Bruno. Cordeirinho de estimação. Porque o cordeiro, gente, era um animal de estimação do judeu. Não tinha cachorro. O cachorro não era animal de estimação dos israelitas. Era o cordeiro. O cordeiro era animal de estimação. Então, ele já era o animal de estimação da casa. As crianças, o Daniel brincava com ele, todo mundo gostava dele, ele era bonitinho, tinha lã, fazia roupa às crianças, todo mundo amava ele. Mas eu pequei. Eu me distanciei de Deus. Deixei com que a minha natureza falasse mais forte. Aí eu pegava o Bruno, ia até o tabernáculo e falava, está aqui o cordeiro. Mas tem mesmo, que ele está tão bonitinho, agora nós arrepiamos o cabelo dele com gel, ele está tão bonitinho. O sacerdote falou, sem sangue não há remissão de pecado. Ou é o seu sangue que vai ter que pagar pela sua falta, ou é o sangue dele. Mas sem sangue não há perdão de pecado. Mateus, essa lei valia só para o Antigo Testamento? Não, ela vale hoje. E você só está salvo e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Mas a lei está valendo. Aí eu vou. E o sacerdote impõe as mãos sobre ele. E com a outra mão tocava em mim. E naquele momento eu confessava o meu pecado. Pequei contra o Senhor, pequei contra a minha esposa, pequei quando me arrependo. Toda aquela culpa era transferida para quem? Ele tinha alguma culpa? Ele fez alguma coisa? Ele vivia para servir a minha família. Ele não teve culpa de nada. Depois daquilo era tanto pecado que ele começava até a tremer. Aí ele era levado, ele era degolado. O sangue era recolhido. Daí ele era colocado no altar. Ele era esquartejado na minha frente. Separava-se as entranhas, as gorduras, as tripas, o fígado, os rins, a cabeça. Aquele sangue era aspergido nas quinas do altar. Ele era queimado. Meu irmão, como é que uma pessoa passa por um processo desse e não toma uma consciência que ela tem que melhorar perante Deus e não deve mentir mais? Essa era a intenção do sistema sacrificial. Era mudar o homem pelo impacto visual e emotivo que tínhamos.
Obrigado, Bruno. Foi um ótimo cordeiro, nós não vamos te imolar hoje não. Meu irmão, esse era então a intenção do tabernáculo. Por isso que eu falo, mas o Mishkan, o tabernáculo, ele tinha uma função didática, e o templo também. Ele ensinava o judeu como adorar a Deus e como crescer em santidade. Olha aqui, esse era o tabernáculo. Como é que o judeu adorava? Aqui era a adoração mais rústica. Sacrificava animal, lavava a mão, tomava banho, adoração mais rústica, não muito refinada. Todo mundo podia ficar aqui. Agora, aqui dentro do santo lugar, da tenda da congregação, só quem entrava eram quem? Os sacerdotes. Eles podiam entrar nessa área aqui, tinha uma cortina aqui no meio que separava essa tenda. Aqui dentro já era uma adoração mais refinada. Por quê? Acendia-se a menorá, colocava-se os pães da proposição, acendia-se o incenso, tudo era calmo, era coberto, era cheiroso, iluminado, né? Era um ambiente mais refinado. Mas uma vez por ano, olha aqui está a vista da tenda por cima, vista de topo da tenda, olha. Ele entrava por aqui, tinha a menorá, a mesa dos pães, o altar do propiciatório, o véu, e uma vez por ano, só o sumo sacerdote entrava aqui dentro, no dia de Yom Kippur, no dia do perdão, e aí, meu irmão, era um nível mais alto de adoração. Sabe por quê? Porque nesse local aqui, o mundo material e o mundo espiritual se fundiam. Esse local aqui transcendia a materialidade. Já não sabia o que era mundo espiritual, o mundo real, era tudo fundido, porque Deus falava e o homem ouvia. Deus falava no meio dos dois querubins da arca, e o sumo sacerdote ouvia. Era o ponto de contato entre céus e terra. Era o ponto máximo da adoração a Deus. Uma vez por ano, o mais refinado da adoração era aqui. Aí, na cultura judaica, a gente ensina usando o tabernáculo, dizendo para o judeu, olha, você deve adorar a Deus com as suas emoções. A adoração a Deus com emoção é a adoração menos refinada, mas ela é importante e também necessária. O sacerdote podia entrar aqui dentro se não tivesse feito o sacrifício? Não. É importante você adorar a Deus com a sua emoção, meu amigo. Alegre-se em Deus, cante, dance, bata palma. O povo judeu é um povo festivo. Se alegre, cante, use o instrumento, regozije-se. A emoção faz parte da adoração a Deus. Mas você não pode ficar só nela. Deus quer que você avance mais um pouco e entre no santo lugar. Quando você entra ali, já é uma adoração mais refinada. O que é a adoração no santo lugar? Quando você adora a Deus com o seu intelecto. Quando você gasta tempo, estuda, você quer entender Deus. Você quer viver Deus. Você lê a palavra, você vai no original, você vem na Heart Sion sábado de manhã, você estuda, você pesquisa. Já é uma adoração mais refinada. Agora, pode ficar só na adoração do intelecto? Não. Porque o camarada que ficar só preso aqui dentro, vai ficar um sujeito engessado, esquisito e chato, sem fruto. Porque ele não tem emoção, ele não adora a Deus com suas emoções. Ele é frio. Duro, doutor da lei, sem fruto nenhum para oferecer, para mostrar para o mundo, só esquisitice e mania. Agora, quando você entra no Santíssimo, é quando você funde a emoção com o intelecto. Isso somado se transforma em experiência. Você experiencia, nem sei se existe esse verbo, você experiencia a Deus. Você se torna um ponto de contato da manifestação do mundo espiritual na terra. As pessoas veem Deus através da sua vida. Deus fala e você ouve. Você ora e o enfermo é curado.
Você profetiza e a profecia se cumpre. Você se torna um ser celestial andando ambulante aqui nessa terra. Você é do céu, você não é daqui. Você já se tornou um ponto de contato. Você passou da emoção, você passou do intelecto, juntou esses dois, agora você conhece a Deus. Didático. Tudo isso didático. Hoje tira um retrato da igreja. Você vai ver os 3 tipos de adoradores, né? Os que só querem emoção, que tudo é show, concerto, emoção, oba-oba, gargalhada, pulo, rolamento e tudo mais. Você vai ver os intelectuais da fé, os que se dizem eruditos da fé, que sabem tudo, mas não dão fruto de nada, pessoas que não se relacionam, péssimo testemunho na praça, péssimo testemunho na igreja, mas se consideram eruditos, teólogos. E você vai encontrar os adoradores, aqueles que dão testemunho, com humildade de coração. Ele tem intelecto, ele adora a Deus com a mente, ele adora a Deus com a emoção, mas ele conhece a Deus, ele vive Deus. Esse é o objetivo, meu irmão, esse é o objetivo. Bem, isso é uma interpretação pessoal, que eu discuti com meu pai essa semana, e foi uma bomba para mim. Eu falei: pai, se isso aqui for verdade, nós estamos rompendo com uma teologia de 2000 anos. É muita responsabilidade, vamos largar isso para lá. Aí eu falei: não, eu não posso. Eu tenho que cavar mais. Amigo, estudando sobre o tabernáculo, sobre Deus querendo fazer morada nas pessoas e não no templo, eu descobri, lendo a lei oral, lendo o Talmud, lendo a Bíblia, que na cabeça do judeu, essa imagem do tabernáculo sendo a casa de Deus, não que Deus habita ali, mas a glória dele habita ali, a casa dele, é muito presente para o judeu. O judeu cresce com isso na cabeça: a casa de Deus, eu tenho que adorar na casa de Deus, a casa de Deus é local da santidade, a casa de Deus, Deus fala, a casa de Deus tem a Shekinah, a casa de Deus tem cura, tem lei, tem ensino, a casa de Deus. E a ânsia de todo judeu, desde pequeno, o camarada que realmente queria servir a Deus, sabe qual que era o maior sonho dele? Morar junto com Deus. O judeu ia passeando ali, passava na porta do tabernáculo e falava: quem dera eu tivesse uma tenda dentro desse tabernáculo. E eu ia levantar de manhã e ia ouvir o chofar da manhã, e ouvir o sacerdote trazendo o incenso. Eu ia levantar de tarde, depois da minha soneca da tarde, eu ia ver lá os sacrifícios da tarde, Deus falando. E eu ia levantar à noite, ia sair da minha tenda à noite, eu ia ver a luz da menorá brilhando, Deus falando, a Shekinah de Deus. Eu ia estar em relacionamento constante com o meu Deus. Morar com Deus era o sonho de todo judeu. Habitar na casa de Deus era o sonho de todo judeu. Olha esses textos que eu listei para você aqui. Salmo 15, verso 1. Quem, Adonai, habitará na tua tenda, no teu tabernáculo? Onde há de morar alguém no teu santo monte? E ele mesmo responde: o que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade, que não difama com a língua nem faz mal ao próximo, esse habitará no tabernáculo. Amigo, Davi já está dando a sementinha para você entender a revelação. Ele usa um conceito comum do judeu: quem dera eu morasse com Deus no tabernáculo. E ele já começa a soltar isso. Ele fala: olha, sim, queira morar com Deus, mas saiba que quem mora com Deus é aquele que tem um coração puro. Quem anda em integridade acaba morando com Deus. Mas ele não fica por aí. Depois ele diz: olha, lá no Salmo 24... adianta aí um pouquinho. Olha, Salmo 24, no verso 3. Olha aqui que interessante. Quem subirá ao monte Moriá, ao monte de Deus? Quem há de conseguir permanecer naquele santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Irmão,
O meu sonho é morar na casa de Deus. É dormir e levantar com Ele. É andar com Ele. É estudar com Ele. É comer com Ele. É o sonho de todo judeu. Aí, Jesus usa uma expressão muito interessante, que causava espanto aos fariseus. Olha lá em Lucas no capítulo 2, no verso 49. Olha como que Jesus se refere ao templo. Lucas 2, 49. Esse evento aqui é quando ele fica perdido lá no templo. Lembra que ele vai para o bar mitzvah, para a celebração, o José volta, Maria volta, e ele fica lá no templo. Quando os pais voltam e dão uma torrada nele, olha o que ele responde. Logo que seus pais o viram, verso 48, ficaram maravilhados, e a sua mãe diz: filho, por que você fez isso conosco? Eu e teu pai estamos aqui aflitos te procurando. Jesus respondeu: o garoto, por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Olha, Jesus não negou que aquele local era habitação da glória de Deus. Ele só falou: é a casa sim, e é a casa de Deus, e Deus é meu pai, e é a casa do meu pai. Beit Avi, em hebraico, casa do meu pai. E ele usava com autoridade essa expressão. Olha o que ele diz aqui, em João, no capítulo 2, verso 16. Estava lá os cambistas vendendo, comprando, roubando, passando a perna dentro do templo. Jesus pega um chicote, começa a chutar mesa, chutar cambista, chutar pomba, chutar carneiro, e chicoteia cambista, e chicoteia o bandido, o ladrão, e fala assim: tirai daqui essas coisas, não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Beit Avi, casa do meu pai, é usada por Jesus em todas as vezes que ele discursa, referindo-se ao templo. Aí, diga misericórdia. Pode dizer que você vai clamar daqui a pouco misericórdia. Aí, eu estava lendo a famosa passagem de João, capítulo 14. Logo depois da Páscoa, Jesus anuncia que seria traído, que passaria por tribulação, que morreria. Os discípulos ficam tristes, desmotivados. Lembra que havia no coração de todo judeu o quê? Qual é o maior sonho do judeu? Pelo menos na época de Jesus ainda. Habitar com Deus. Morar no tabernáculo, no templo, né? Era o sonho de todo judeu. Aí Jesus proclama as famosas palavras: não se turbe o vosso coração. Crede, se vocês creem em Deus, vocês creem em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não estaria dizendo. Pois eu vou e vou preparar para vocês lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, vou voltar e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olhe para mim. Por causa deste versículo, surgiu toda uma teologia do céu. Por causa desse versículo, surgiu a noção de casa no céu, mansões celestiais. O sujeito morre, vai ter uma casa esperando por ele lá no céu. Tem gente que até ora, né? Jesus, eu quero uma casa de 3 quartos, hidromassagem com borbolha, eu quero um jardim de inverno, eu quero isso, eu quero aquilo e tal. Porque Yeshua disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês, é possível morar com meu pai, eu vou preparar lugar. O que eu estou prestes a fazer vai dar para você a possibilidade de morar com Deus.
Meu irmão, segundo o conceito original da Bíblia, não há céu. No sentido de, o céu é aqui. O reino será aqui. A nova Jerusalém que desce do céu. O céu, nesse sentido, não foi ainda inaugurado, pois ele será aqui. Eis que vi novos céus e nova terra. Eis que tudo se fez novo. Na escatologia bíblica, quando o sujeito morre, ele vai aguardar, ele vai descansar com os pais. São várias expressões. Vai dormir, vai descansar, vai esperar, vai aguardar, vai repousar. O que isso significa? Quando você morre, segundo o conceito bíblico, tirando toda a influência de Roma, dos padres, tirando tudo, se você olhar só a Bíblia, o que você tem de referência? A pessoa morre e vai para o local de aguardo. Esse local de aguardo para os justos é chamado seio de Abraão, e para os injustos é chamado de Sheol. Mateus, o sujeito vai estar consciente nessa espera? Não faça a mínima ideia, meu amigo. Não me pergunte, porque eu não sou, nunca estive lá. Eu não sei se vai estar acordado, se não vai, se vai conversar, se não vai. Isso interessa. Se chegar lá e puder conversar com Abraão, com Davi, com Moisés, vai ser ótimo. Eu tenho muitas perguntas para fazer. Principalmente para Paulo. Se também ficar lá esperando, eu não vou nem ver. Eu já vou acordar, vou estar ressuscitado. Não interessa. Mas o fato é um local de aguardo. Aliás, tem uma parábola de Yeshua em Lucas que fala que no Sheol vai estar consciente. O camarada vai lá, está lá, manda água aqui para mim, deixa eu ir lá avisar meu irmão para não vir para cá. Eu sei que no lado do mal vai estar todo mundo acordado, mas o outro eu não sei. No seio de Abraão. Enfim, ao término desse período, leia a Bíblia, meu irmão, haverá a ressurreição. Deus estará, Yeshua, na sua volta, haverá, na segunda volta de Yeshua, a ressurreição desses que aguardam. Os que morreram em Cristo ressuscitarão o quê? Primeiro. Os que estiverem que terão o corpo o quê? Glorificado, muda a natureza, você muda a sua natureza, o corpo fica glorificado de novo. E aí há o juízo, né? Há toda a escatologia, que não é a minha especialidade, mas é isso que vai acontecer. A ideia de você morrer, de você viver, pensando em morrer e ir para o céu, é uma ideia pagã, não é bíblica. Isso não é da Bíblia, isso não vem da Bíblia, isso vem da cultura romana. Quando a pessoa na cultura romana morria, ela tinha que morrer, ser cremada com moedas nos olhos e algumas culturas na boca, para que o espírito pudesse o quê? Pagar o barqueiro, e o barqueiro iria te atravessar num rio, e você vai chegar ao outro lado do rio, para o quê? Viver a sua vida após a morte, com os deuses, com sei lá o quê. No Egito, esse veio do Egito. Roma é a mesma coisa. O barqueiro é a mesma coisa. Meu irmão, isso é paganismo. Os cristãos absorveram essa cultura e criaram essa coisa de céu, de eu vou morrer, eu vou para o céu, a mansão celestial. Isso não é bíblico. A minha teoria, e é uma teoria muito pessoal, não falo aqui em nome do Ensinando de Sião, o meu entendimento é, Yeshua em João 14, não se referiu ao céu em momento algum, ele se referiu, como ele se referiu em Lucas capítulo 2, como ele se referiu em João, ele se referiu ao templo, ele se referiu ao sonho que todo judeu tinha, de ser santo o suficiente para habitar na casa de Deus, para armar uma tenda no tabernáculo de Deus, e ele disse, com a minha obra, com o que eu estou prestes a fazer, eu vou morrer, eu vou fazer com que vocês sejam habitação do Espírito de Deus, e aí sim, vocês poderão viver uma vida santa de tal modo, que é como se vocês estivessem morando na casa de Deus. Não tem nada a ver com o céu, não tem nada a ver com mansão celestial. Mas as pessoas trouxeram de longe um conceito, misturaram com uma ignorância de uma cultura judaica, que é o morar na casa de Deus, que as pessoas não sabem disso, porque a igreja se desconectou de Israel, e ficou por aí, 2000 anos.
Meu amigo Yeshua estava falando, olha, com a minha obra, você será morada do Espírito de Deus. Depois que eu mudar a sua natureza, depois que eu concretizar o meu... Deixa eu ir, eu estou indo, mas eu volto. Porque com a minha obra, eu vou preparar para vocês lugar. Ou seja, com a minha obra, vocês estarão sofrendo uma mudança tamanha na sua natureza. Terão Deus habitando em vocês, que aí sim será possível habitar com Deus. E uma prova disso é que no momento que Yeshua falece, que ele entrega o seu espírito, o que acontece no interior do santuário? O véu é rasgado. O véu é rasgado. Aquele último estágio de adoração, que era só uma vez por ano, que transcendia céu e terra, a adoração completa, ele foi o quê? Aberto. Agora o sujeito, no primeiro nível, no segundo nível, no terceiro nível, através da obra de Yeshua, ele pode ter acesso e conhecer a Deus em espírito e em verdade. Na casa de meu pai há muitas moradas. Em Yeshua é possível você morar em uma delas. Mas você não vai morar lá no céu não. A sua morada será aqui e agora. Você vai viver uma vida tal que é como se você morasse num acampamento, numa barraca ao lado do tabernáculo de Deus, vendo a Shekinah de Deus emanando a sua glória todos os dias, quando você dorme, quando você se levanta, quando você come, quando você anda, quando você prega, quando você trabalha, você vive como se você morasse dentro da casa de Deus. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Diga para o seu vizinho que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Por que eu falo ponha em ti a paz e não te dê a paz? Por causa do hebraico. Veio Yasem lecha. Yasem vem do verbo lasim, colocar. E ponha e coloque em ti a paz. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha Yair Adonai panav lecha v'yichuneka Yisa Adonai panav elecha V'yasem lecha shalom.